Paz do Senhor, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Seja bem-vindo. Nós tivemos um intervalo e agora estamos já voltando gradualmente os estudos da nossa igreja. Estamos voltando com os estudos da Bíblia. Já estamos sendo muito bem alimentados, graças a Deus, nas quartas-feiras. O pastor está trazendo esse estudo escatológico, que é muito, muito necessário e oportuno para esse momento que nós estamos passando. E aqui, na nossa escola bíblica, nós vamos retornar ao estudo panorâmico da Bíblia, que nós começamos, fizemos uma introdução, duas aulas de introdução à Bíblia, fizemos uma visão panorâmica de Gênesis, e o que nós vamos fazer nessas próximas aulas agora? Nós vamos aprofundar em Gênesis em 4 etapas. Então, você vai perceber que nós dividimos o livro em 4. Na verdade, o livro está dividido em 3, mas tem um antes, que é justamente a aula de hoje. Nós vamos falar sobre antes de Gênesis 1, o que aconteceu e o que já existia, o que existe desde a eternidade. E nós vamos falar bastante essa palavra eternidade. E eu quero te convidar então, pegue a sua Bíblia, deixa ela aberta já em Gênesis e vamos caminhar juntos, amém? Com a aula de hoje, com o estudo de hoje. E que Deus te abençoe, que o Senhor ministre o seu coração, ministre o meu coração e traga a revelação dEle para nós. Nós queremos conhecer a Ele, conhecendo mais a Ele, a nossa fé é alimentada, a gente erra menos, a gente peca menos. E o Senhor nos guarda e o Senhor tem prazer de se revelar. É muito legal isso. Isso está claro na Bíblia, isso está claro na história da igreja. Deus tem um prazer no relacionamento e Deus tem um prazer em se revelar. Ok? Ele tem uma revelação natural que qualquer pessoa que olha as montanhas e observa a natureza e observa um outro ser vivo, um animal, uma pessoa, e observa qualquer elemento desse criado, vê a mão de Deus, percebe observando um pouquinho, ela vai perceber que existe um Deus, existe uma autoridade sobre aquilo, existe alguém controlando perfeitamente aquilo. Quem observa as estrelas, quem observa os planetas e tudo que existe no cosmos, e quem observa através de um microscópio os pequenos detalhes de alguma coisa, também observa a mão de Deus, consegue ver que tem alguém controlando tudo aquilo. E nós vamos sempre estudar a Bíblia e logo estudar Deus. Nós queremos estudar a Ele, queremos conhecer a Ele. Amém? Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da história da história. É isso? Né? Nosso primeiro slide. Aula complementar 1, complementar porque estamos complementando em 4 etapas o tema de Gênesis. E a história da história, o que sempre existiu antes do capítulo 1. O que sempre existiu, sempre. E a gente vai frisar muito essa palavra, porque existe a eternidade e existe a eternidade. E a eternidade já existia algo, principalmente nessa eternidade existia alguém. E aí, em um dado momento, ele começou a criar, no princípio, né? A gente gosta do no. O no é o início do Cronos, é o início do tempo, é o início da criação do que nós vivemos hoje, da revelação natural. É o início das coisas que nós convivemos diariamente. E vão passar esse tempo, nós estamos vivendo dentro desse tempo, e esse tempo vai terminar. E a Bíblia fala sobre esse fim, e é isso que o pastor está falando, inclusive de quarta-feira, sobre o fim das coisas. E no fim das coisas, nós entramos plenamente na eternidade, entramos plenamente no reino de Deus estabelecido, né? E depois viveremos eternamente com Ele. Então, nós estamos dentro dessa criação, desse algo criado, desse tempo criado. Nós nascemos nesse tempo criado, nós já nascemos nisso. Então, a gente tem na nossa mente já uma tendência a pensar que é só isso, que não existe outra coisa, que tudo é isso, né?
Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós estudamos a respeito dele, nós vemos que existem muito mais coisas do que a nossa mente consegue processar, do que a gente consegue entender. Se eu for falar para você de alguma coisa que eu vi numa viagem que eu fiz para Vênus, e eu começar a descrever para você, você vai ter uma tendência a assimilar com coisas que você conhece, né? Vamos supor que eu fiz uma viagem interestelar e ali observei coisas. Eu começo a descrever essas coisas para você. E você vai ter uma tendência a assimilar, né? Um outro exemplo que a gente faz, que é bem fácil de entender, imagina você antes de 1500, você está no ano 1000, né? Depois de Cristo, você pega um índio e leva ele para Roma. Não sei se Roma, no ano 1000 depois de Cristo, como é que ela estava, mas Constantinopla, você leva para algum lugar muito grande, muito civilizado nessa época. E você apresenta, ou melhor ainda, você pega um índio do ano 1000, vamos, já que nós estamos abertos à viagem interestelar e tudo mais, você pega um índio que nunca viu outra coisa além do que ele viveu e traz ele hoje para a cidade de São Paulo, coloca ele na Avenida Paulista e mostra tudo aquilo lá. E depois você leva ele de volta para a tribo. O que ele vai descrever? O que ele vai falar? Como que ele vai explicar para os outros índios o que ele viu? Né? Tipo, vai comparar com o quê? Eu vi árvores muito grandes e as pessoas moravam nela, ou não, eu vi, eram montanhas retas e tinham buracos e as pessoas estavam nelas e tinham como uma cobra gigante que as pessoas entravam e viajavam por ela, e falando do trem ou de um metrô. Eu não sei, ele vai comparar com o que ele conhece. E é isso que nós fazemos quando nós estudamos a Bíblia. Tanto estudando Gênesis como estudando Apocalipse. Né? Você imagina João tendo a visão das últimas coisas há 2000 anos atrás, há 1900 anos atrás, né? E ele observando aquilo e ele escrevendo aquilo. E descrevendo para quem estava ajudando ele também a fazer as anotações. Como que ele falaria, como que ele descrevia. Ele descreveu o máximo do que ele pôde, né? E muito baseado na experiência de vida, porque nós somos assim. E Deus gosta disso. Deus não tem problema com isso. Deus não se sente ofendido com a nossa limitação, porque Ele mesmo que revela as coisas para nós. Ele que nos fez nascer nesse tempo, Ele que nos deu em que momento do Cronos nós nasceríamos, Ele que nos forneceu todas as coisas. Ele nos deu a família que nós nascemos, Ele nos deu qual país, qual cidade, em qual época, por que eu tenho essa idade e eu não tenho 100 anos a mais, ou vou nascer daqui 100 anos, ou 50 anos, porque foi nesse tempo, entendeu? Por que eu faço parte dessa geração? E essas coisas todas foram estabelecidas por Deus. E existe uma soberania de Deus, existe algo maior do que Deus, e é o texto que nós vamos ler. Então, o primeiro texto que está aqui, no slide vai aparecer letras pequenas, até se você estiver vendo no seu celular, por exemplo, né? Então, não se preocupe, eu vou procurar ler tudo que está escrito aqui, tá bom? Então, Isaías 40, versículo do 13 ao 14, está escrito assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem aconselhou Deus na hora de fazer todas as coisas? Né? É lindo isso, porque nós estamos falando da pessoa dele. Nós estamos falando dele na eternidade, tendo uma ideia, e uma ideia boa, perfeita e agradável de tudo que haveria de acontecer, desde o início da criação dele até o final de todas as coisas. A onisciência de Deus abrange tudo isso. E ele está muito bem com isso. Nós que ficamos em crise em vários momentos. Por que isso está acontecendo? Por que aquilo está acontecendo? Mas Deus sabe muito bem todas as coisas. E uma coisa que eu repito, que eu amo repetir, é o seguinte: a gente fica hoje, em 2020, por exemplo, agora nesse momento, tendo ideias, poxa, mas se fosse eu teria feito diferente. Se fosse eu, não teria feito pessoas más, todas seriam boas. Eu não teria colocado uma árvore no jardim, eu não teria... se Deus sabia que o homem ia comer do fruto, por que colocou a árvore no jardim? Eu teria feito diferente, eu não teria deixado o diabo
fazer o que fez no céu, né, que é o que nós vamos até citar um pouco hoje. Não sei, você na sua limitação e eu na minha limitação, a gente fica pensando em coisas que nós faríamos diferente. Só que a nossa ideia, o nosso plano não é bom, perfeito e agradável. Nós somos limitados, nós somos egoístas em vários aspectos, nós somos limitados até pelo que nós conhecemos. Então, a gente faria diferente baseado no que nós temos de informação. Mas uma coisa que é certa é que quando tudo acabar, quando tudo terminar e chegar ao fim, e nós entrarmos e habitaremos eternamente com o Senhor, uma coisa é linda, é muito certa, e a palavra diz isso, que no final de todas as coisas nós vamos olhar para trás e vamos dizer, uau, a palavra não fala assim, eu estou só atualizando, tá? Mas nós vamos olhar para trás e vamos dizer, uau, o plano de Deus foi perfeito. Eu nunca teria uma ideia melhor do que a dele. Então, ele faz tudo bom, perfeito, agradável, e ele é perfeito em tudo que faz. E por mais que nós estamos passando por esse tempo e tenhamos várias ideias, nenhuma se compara à ideia dele. Ele é soberano. Quem o aconselhou? Quem seria capaz de dar alguma dica para ele do que fazer? Porque ele é perfeito em tudo que faz. Amém? Então, aqui no slide, a gente começa com o primeiro item, é o Cronos. O que é o Cronos? Cronos é uma palavra grega que ela quer dizer este tempo, né? Não só tempo em si, mas o tempo cronológico, o tempo contado. Os segundos, minutos, horas que estão passando, a soma de horas se transformando em dias, né? E o ciclo de dias, semanas, meses, anos e décadas, e isso é o Cronos. O minuto que passou, que eu estava ali atrás agora, no começo do vídeo, que você estava assistindo, ele já passou, você não volta nesse tempo. Esse tempo ficou para trás, e isso é o Cronos, as coisas que não já passaram e não retornam. E o Cronos, esse tempo, foi criado no princípio. Essa é a ideia. Antes existia uma eternidade, e quando Deus começou a criar, ele já começa estabelecendo o Cronos. Nós começamos ao primeiro dia, o Senhor criou, ao segundo dia, ao terceiro dia, ao quarto dia, né? Então, já existe um tempo, existe um nascer da luz e pôr da luz, nascer da luz e pôr da luz. Eu falo isso de propósito porque no primeiro dia foi criado luz, né, e escuridão, uma divisão entre eles, e só ao quarto dia, né, que foi colocado o sol e a lua governando sobre cada um. Então, o Senhor estabeleceu esse Cronos. Deixa eu voltar aqui. E aí nós vamos enfatizar um ponto principal para entender do que nós estamos falando antes do Gênesis 1. Porque antes do no princípio, né, o versículo começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, e aí ele fala de algo que já estava acontecendo antes. Ele fala que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, ele fala do no princípio criou Deus os céus e a terra, ele vai dizer sobre o que vai acontecer nesse início de criação, mas ele fala que já existia água, já existia uma terra, ou alguma coisa sem forma e vazia, mas que existia um abismo, né? Dependendo da versão, é assim que vai estar escrito. E existe o Espírito. Existe um Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. E é legal você analisar as palavras. Por exemplo, a palavra pairar, esse pairava, né? Essa expressão pairava, ela vem do hebraico, esse rachafé, e ele aqui no que eu escrevi, ele está assim, ó, o rachafé, ele pode oferecer duas interpretações. A primeira, se tratando do Espírito observando algo com a intenção de criar, né? E como é que seria isso? Imagina que você pega o seu carro, coloca a sua família, e você comprou um terreno, está comprando um terreno. E aí você para na frente daquele terreno e fica olhando para aquele terreno, e a sua família olhando, e você começa a imaginar o que você vai fazer naquele terreno. Nossa, nós vamos construir casa, nós vamos cercar e criar gado, umas vaquinhas, um galinheiro, nós vamos fazer uma piscina, nós vamos fazer uma calçada aqui. Então, isso é o pairar, é você olhar sobre alguma coisa, olhar sobre algo, principalmente, né, no caso do Espírito Santo do Senhor, algo que é seu, e você está olhando com a intenção de fazer algo. Essa seria a primeira explicação. E outra interpretação
que remete ao pairar é como a galinha, quando ela coloca a asa dela sobre os pintinhos, sabe? Quando ela junta os pintinhos no ninho e ela coloca a asa dela sobre os pintinhos e aí ela paira sobre eles. Então esse pairar também tem essa conotação de descansar protegendo, né? Aqui está assim, a outra sendo, aí te remetendo a Jesus, olha que legal. O próprio Jesus cuidando da criação, né? O Espírito do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali já pairando. Assim como a galinha protege e cuida dos seus filhotes, Jesus cuidando daquilo que já existia, dessa terra sem forma e vazia e as águas. E Jesus fala sobre isso, ele fala em dado momento que ele olha para Jerusalém, né, ele está observando já no final da sua caminhada aqui na terra, e ele fala: quantas vezes que eu quis juntar vocês como uma galinha com seus pintinhos embaixo das suas asas, e vocês me rejeitaram, vocês rejeitaram os profetas, né? Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jesus, ele usou essa intenção, e é legal, imagina Jesus falando de algo que ele quis fazer, e que ele já fazia, né? Como Deus na criação. E dando andamento aqui, a gente falou do pairar, e agora o espírito, a palavra espírito, ela vem do hebraico ruach, e essa palavra ela significa um vento, mas não é só um vento, ela significa também um vento do espírito. Ela vai aparecer várias vezes no Antigo Testamento, e aí no Novo Testamento que nós vamos ter a revelação de que esse é o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor. No Antigo Testamento ela sempre aparece como o ruach. E aqui eu coloquei que ruach significa ou vento ou espírito. Há alguns estudiosos que pensam que esta é simplesmente uma descrição de um poderoso vento soprando sobre a face das águas. Mas na verdade, todo o Antigo Testamento, né, o resto do Antigo Testamento, quando remete a tal afirmação, assume-se tratar do poder da pessoa de Deus, pairando sobre a face das águas, quando a terra estava sem forma e vazia. Então é isso que é importante, não é qualquer vento, não é uma ventania, isso não é ruach. Ruach é o vento de Deus, é o que sopra de Deus, é o Espírito de Deus. As Escrituras ensinam esse fato notável, que quando Deus criou o cosmo, logo no início, ele não tinha a forma e a plenitude que viria a ter durante os dias da criação. Esse era o ministério do Espírito Santo, tomar o desforme e criar forma. Tomar o vazio e dar a esse vazio plenitude. Como você sabe, o resto do primeiro capítulo do livro de Gênesis descreve como a forma começa a acontecer. Depois, maravilhosamente, enquanto o Espírito de Deus continua a empregar a articulação do verbo de Deus, tal vazio é cada vez mais cheio de plenitude. E qual é o grande momento de ação do ruach, desse Espírito, desse vento de Deus na criação? É quando Deus do barro forma o homem, faz a forma dele, e aí ele sopra e dá a vida ao homem. E é interessante porque a ciência já tentou fazer pessoas várias vezes, fazer pessoas, e eles podem reproduzir todos os órgãos do corpo humano, seja por qualquer tecido ou por robótica. Eles podem desenvolver de várias formas. Mas como que aquilo vai ter vida? E como que um corpo, às vezes, né, é uma dificuldade dos médicos que tentam reanimar, mas às vezes um corpo completo, sem nenhuma doença, sem nenhuma dificuldade em nenhum dos órgãos, tanto que os órgãos podem ser doados. Isso eu estou falando de um caso específico de morte. A pessoa está ali e ela está completa, só precisa da vida, só precisa que o coração continue batendo, que o cérebro funcione, que o sangue circule, mas ele para. Não tem mais esse fôlego, entendeu? E isso é loucura, porque quem dá a vida, e quem sustenta a vida, e quem tira a vida é Deus.
E isso deve trazer paz e segurança para nós, porque Deus sempre deu a vida. Deus sempre deu a vida. E Jesus tomou, quando morreu na cruz e venceu a morte, ele tomou as chaves da morte em suas mãos. E então a gente tem plena paz e consciência de que toda vida é dada por Deus e toda vida é tirada por Deus. Que isso gere paz no seu coração, gere contentamento no Senhor. Mais do que entender, a gente descansa no Senhor. Deus tem plena consciência do que Ele faz, e Ele é bom, perfeito e agradável em tudo que Ele faz. O Senhor quis que fosse assim, e nós correspondemos, nós temos vida, você está assistindo, seu coração está batendo, o seu cérebro está funcionando, os seus órgãos estão trabalhando, está tendo todo um sistema aí em você funcionando agora pela sustentação de Deus. E a hora que Ele entender, deu o tempo, Ele vai levar. E Ele que dá e Ele que tira a vida. E isso é bom. E esse espírito da vida é o Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor é quem dá a vida e Ele é a vida. Quando uma mulher descobre uma gravidez, né? E aí ela faz aquele teste da farmácia, ou já corre atrás do exame de sangue, e ela vai fazer, e aí não vê a hora de fazer aquele exame ultrassom, né? Que coloca um gel assim, e o médico vai... tem um externo, né? E tem outro. E aí ele vai olhar o bebê. E aí é aquela emoção, quando você olha naquela televisão, aquela imagem de um feijãozinho, pequenininho, desse tamanhinho, e ele fala assim, o coração está batendo, quer ouvir? Aí, sim, quero ouvir. Aí ele liga, tá tuc, 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 aquele barulho daquele coração batendo rapidinho. Aí você fala, caramba, já tem vida ali. Deus já deu a vida para aquele feijãozinho, para aquele feto, né, para aquele bebezinho. Ele já tem um coração batendo. E essa vida é dada por Deus. O homem não consegue reproduzir isso. E todo mundo que existiu na Terra passou por essa etapa de receber esse início de vida. Todos os animais, todos passaram por esse início de processo. Então Deus deu a vida a todos. Deus sustentou, né, a vida de todos que existem e já existiram na humanidade e os que vão existir ainda. Glória a Deus por isso. Vamos andar? Então, a eternidade. Então, um período anterior à criação, esse período anterior à criação, antes do início, é chamado de eternidade. Então a gente vai encontrar na Bíblia várias referências sobre eternidade. E o período posterior ao fim das coisas é chamado também de eternidade. E a Bíblia fala aonde você vai passar a sua eternidade, né? Na eternidade o Senhor nos criou e nos deu a vida. Você vive a sua vida e aí a Bíblia te pergunta, aonde você vai passar a sua eternidade? Você vai passar a sua eternidade com o Senhor, no reino dele, na plenitude com ele, ou eternamente no lago de fogo e enxofre? Essa pergunta existe, essa direção existe. E existem algumas referências, eu vou citar algumas e nós vamos ler algumas, tá? Para poder ficar bem claro, para a gente poder desenvolver aqui. Existem algumas referências, então, ao período anterior à criação. Eu destaquei algumas. Então, tem algumas que vão apontar para Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sobre um lugar que é chamado de Sala do Trono, sobre a presença de anjos. Ele vai falar sobre esse ambiente, né? E isso está em Salmos, a gente encontra em Salmos 90, versículo 2, Salmo 139, versículo 16, Eclesiastes 3:11. Tem a referência de João 1:1, que é maravilhosa, é muito legal isso, porque Mateus, ele escreve o evangelho dele voltado para os judeus. Então ele pega a genealogia de Jesus desde Abraão. Por quê? Para mostrar, ele é judeu, filho de Abraão, passou por Davi, né? Então ele é da casa de Davi, e esse é Jesus. Aí Lucas, que é um grego, e quando ele vai escrever o evangelho dele,
não sendo judeu, ele vai um pouquinho mais além. Então, quando você vai estudar a genealogia de Jesus por Lucas, Lucas capítulo 3, no final do capítulo, você vê ele passa de Abraão, ele passa Noé e ele vai até Adão. E termina com Adão, filho de Deus. Então, ele está pegando toda a humanidade, né? É legal isso, porque entra bem facilmente nós, gentios, fazendo parte dessa família de Deus. E João? Aí chega João, né? Marcos não tem genealogia. Então, Mateus, Lucas, aí João, no estilo literário dele, numa visão diferente da ótica dos outros, né? Ele vai escrever assim, você falou que ele vai até Abraão, você falou que ele vai até Adão, sim, mas eu digo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, João, ele passa de Adão, ele vai para a eternidade, ele vai apresentar a genealogia de Jesus, né, a origem de Jesus na eternidade. Ele fala, ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. E também João 17, é o momento que Jesus está conversando com Deus, e a gente vai ler também aqui umas referências, mas ele fala assim, Deus, que a humanidade, que os teus filhos te conheçam, a humanidade não, mas os teus filhos principalmente, te conheçam como eu te conheço, como a gente se relaciona desde a eternidade, né? Judas 1:6 e Apocalipse 12, de 7 a 9, vão falar mais sobre os anjos, sobre a presença de anjos, sobre a movimentação dos anjos nesse ambiente. E existe também algumas referências nesse período de eternidade, umas referências sobre Satanás. As referências sobre o diabo, elas existem, por quê? Porque ele também estava nesse momento na eternidade. Existe o texto, por exemplo, de Isaías 14:12, ele vai falar sobre a influência de Satanás, ou a ação dele, né, nesse ambiente eterno. Ezequiel 28, do 14 ao 18, é um texto que a gente conhece bastante e que ele vai apresentar o rei de Tiro, né? E algumas pessoas têm uma dificuldade de assimilar. Rei de Tiro não está falando do diabo, mas quando você lê o texto, você vê que ele está falando, sabe, você que estava no Éden, você que estava, que habitava na sala do trono de Deus, que do seu peito saem trombetas e louvores. Então você fala assim, não, o rei de Tiro não estava no Gênesis, ele não estava na sala do trono. Mas Ezequiel, ele é um profeta, então é normal um profeta, quando está escrevendo, ele entra no ambiente profético e ele volta, sabe, ele faz essa caminhada, e você faz uma análise teológica bem profunda, você consegue perceber, sim, Deus revelou a pessoa do inimigo naquele momento durante a profecia de Ezequiel. Eu creio. E Lucas 10:18 também faz essa referência ao inimigo desde a eternidade, né? Jesus falando a respeito dele. Então, vamos ler alguns? Eu marquei o primeiro, já João 1:1, porque eu gosto demais desse versículo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tem uma coisa muito legal que a gente falou sobre isso quando a gente estudou a introdução à Bíblia. Se eu não me engano, foi na aula 2, não sei. Mas sobre algumas versões de Bíblias que alteram, né? Uma versão especificamente de uma linha de religião que altera esse texto. E esse texto, o original dele é claro, não tem que ser alterado. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ponto final. João 17:5 fala, e agora, Jesus falando com Deus, e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. João 17:24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então não só existia Pai, Filho e Espírito Santo, como eles já se relacionavam, como já existia um relacionamento de amor do Pai, puro, sincero, completo.
Salmos 92. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Show. Isso é perfeito, é completo. Existe um texto que a gente vai ler agora, que é o texto de Eclesiastes, e esse texto é Salomão, né? Salomão, ele recebeu um presente de Deus quanto a sabedoria. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria, né? A gente fala muito isso, é fácil fazer isso comparando com os jovens, com os adolescentes hoje. Eu me coloco, eu sou jovem também. A gente tem muita informação, muita informação, muita informação. Celular, televisão, computador, é muita informação. Você quer saber uma resposta, você tem na hora, naquele mesmo segundo. Eu estou falando aqui com você, você pode estar abrindo o seu celular e consultando outras coisas. Às vezes eu estou falando com você, você está ouvindo essa aula e também assistindo uma televisão, ao invés de estar lendo a Bíblia. E está mexendo em alguma outra rede social e acompanhando alguma postagem. Então, a nossa mente, ela recebe muita informação. A gente tem muita informação. Só que muita informação não é sabedoria. Qual é a diferença de informação para sabedoria? A sabedoria é você, basicamente, saber usar essa informação. Porque nós não sabemos usar essa informação. Você vê um jovem inteligente, com muita informação, respondendo, indo bem na prova, e aí ele tem lá a sua adolescência, e ele toma um não, toma um toco da namorada, ela manda ele embora, fala que não é mais com ele. O que ele quer fazer? Ele quer se matar. Ele não tem sabedoria, ele tem um monte de informação, mas não sabe lidar com conflitos simples. Ou então, a gente está com um monte de informação e nós temos um pensamento político, um pensamento religioso, um pensamento relacionado ao esporte, e de repente você está correndo o seu Facebook, e cuidado com o Facebook. O Facebook, você está correndo a sua timeline e de repente aparece alguém e faz um comentário que você não concorda. E aí você entra numa discussão e começa a responder, e fala, porque você fala isso porque você não está preocupado com as vidas, ou você está fazendo isso aí porque você não conhece meu time, você está fazendo isso aí porque você está habitolado. Então você começa a discutir e você vê que não tem sabedoria nenhuma, nenhuma naquela discussão. Aquilo não produz fruto, aquilo não vai ter um bom retorno, aquilo não vai trazer nada, na verdade. Você vai ser um monte de textinho pequeno, discussão e briga, e daqui a pouco um está discutindo o outro lá. E a sabedoria, ela é muito diferente. A sabedoria, ela é saber usar a palavra certa na hora certa, saber se calar, mesmo sabendo uma resposta, saber falar na hora de falar, saber ficar quieto na hora de ficar quieto, saber o tempo das coisas, saber que há o tempo para você... Nossa, é muita coisa a sabedoria. Você tem uma pessoa que acabou de se converter, ou acabou de começar a caminhada com Jesus, e aí você não adianta derrubar sobre ela um monte de informação, isso não tem sabedoria. Você deve dar o alimento ao seu tempo, como Paulo fala. Existe o tempo para cada coisa, existe o tempo das coisas. E você saber esperar, e você saber preparar o que dar. Imagina, está vindo na minha cabeça agora, justamente as aulas de quarta-feira que eu já falei aqui. Você dá aula de escatologia para uma igreja e também na internet, tem que ter muita sabedoria. E glória a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa liderança, que tem buscado com sabedoria transmitir essa mensagem. Porque se você entra apresentando conflitos, brigas escatológicas, a pessoa vai se fechar, ela não vai receber aquela mensagem, ela vai criar um ranço daquilo ali e no final não vai aprender nada. Então, com sabedoria, saber transmitir a mensagem que foi estudada, transmitir anos de estudo, anos de vivência, livros e mais livros de estudo. A gente aqui também na escola bíblica, né? Quando você vai estudar panoramicamente, como é que você vai estudar panoramicamente e transmitir algum estudo com sabedoria, no tempo das coisas, sabe? Um rei, uma liderança deve ter sabedoria para decidir, porque não é só saber todas as coisas ou receber informação da inteligência ou do que ajuda ele. Ela deve ter sabedoria para decidir. Muitas vezes a decisão é entre um problema e outro. Você tem que escolher qual decisão que você vai tomar. Essa é a sabedoria. A sabedoria, ela vem com os anos. O próprio Salomão, que recebeu sabedoria de Deus,
você vê uma diferença muito grande na escrita em Provérbios, que é no início da vida dele, e depois em Eclesiastes, quando ele já está no final da vida dele. Então, existe muita coisa somada à sabedoria. E o que Salomão, nessa sabedoria, fez? Personificou a sabedoria. Então, aqui em Provérbios, em Provérbios 8, ele transforma a sabedoria em um personagem. Ele dá vida à sabedoria. E ele dá fala para essa sabedoria. Então, o texto de Provérbios 8, de 22 e 32, é esta fala da sabedoria. E olha que bonito como que ela fala relacionado ao tempo da eternidade. Ela fala assim, ó, sabedoria falando. Eu vou passar para cá. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Você viu que ele falou da terra e falou das águas, né? Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Olha que legal, é muito lindo isso. Ele traz essa pessoa da sabedoria, né? Criando essa personificação da sabedoria, e ela sempre estando com Deus desde a eternidade, desde antes do início de todas as coisas. E eu creio eternamente até o fim de todas as coisas. Amém? Amém. Então, conclusão da nossa aula de hoje. Desde a eternidade o Senhor é Deus. Durante todo o Cronos, o Senhor é Deus. Até a eternidade, o Senhor é Deus. Ele sempre foi Deus e Ele eternamente será Deus. Isso ninguém pode superar. Homem nenhum, criação nenhuma. Nada supera o poder, a glória, a onisciência do nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa encher você da revelação dEle, do conhecimento dEle. Ele tem prazer em se revelar, Ele tem prazer em se relacionar com você. Que o Senhor guarde o seu dia, que o Senhor guarde tudo que ainda Ele quer mostrar para você. Busque a palavra do Senhor, busque conhecer mais o Senhor. E a sua fé vai ser aumentada, o seu relacionamento com Deus vai ser melhorado, vai ser acrescido, o seu processo de santificação vai ser aumentado também. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.